Galera ligada na G-Fight, eu sou Marcelo Alcântara, esse é o Luta Luta e eu peço para vocês um minuto de atenção porque este vídeo é especial. Finalmente tivemos a cravada do Diego. Diego Ribas, 100% de aproveitamento no UFC Fight Night 228, se eu não me engano era esse o número. Fiziev versus Gamrot, cravou, Diego. Vamos então até inverter as ordens aqui, vamos começar falando do evento de 15 dias atrás, para depois partir para o card desse fim de semana. Tudo bom, Diego? Cravada. Fala, Marcel, finalmente, pessoal, a hora chegou. A gente esperava, eu particularmente esperava fazer há muito tempo. Cravei todos os palpites, acertei todas as lutas e é isso que vocês vão conferir a partir de agora, além da análise do próximo card do UFC, que será aqui em Vegas também. Vamos que vamos. Diego, depois eu vou até pedir para você colocar aquela musiquinha de fundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Cravada, 4 palpites aqui na 15 dias atrás, né? 4 acertos. O Diego sempre ficava na trave, acertava 3, errava 1, acertava 4, errava 1. Dessa vez não teve jeito, não teve para ninguém. Acho que ele não apostou, porque senão nem estaria aqui conosco, estaria, sei lá, viajando, gastando sua fortuna, que já é grande, estaria ainda maior. Mas acertou Fiziev versus Gamrot. Diego, e aí? Conte para nós como foi o evento. Eu sei que estava lá, o UFC Apex aí sempre no seu vizinho, né, de porta. Como que foi esse evento e como foram as lutas que a gente falou 15 dias atrás? Card movimentado, gostei muito de acompanhar as lutas ao vivo. Foi um dos cards que menos atraiu o público, a atenção dos fãs, os fãs hardcore, que a gente chama, né, os fãs que acompanham todos os eventos. Não teve muito engajamento, mas quem acompanhou não se arrependeu. A luta principal, o Fiziev contra o Gamrot, era uma luta que muito se falava, muito se esperava. Era a grande luta do card, sem dúvida alguma, por isso era o main event. Dois atletas ranqueados na divisão dos leves, a divisão mais disputada. Infelizmente, apesar de eu ter acertado o palpite, né, digamos assim, o Gamrot foi vencedor, infelizmente a luta não desenrolou como era para desenrolar. O Fiziev machucou no segundo assalto o joelho, foi dar um chute, acabou torcendo o joelho esquerdo. Foi impedido de continuar, ele não tinha condições alguma nem de andar. E a vitória foi declarada por TKO, né, um nocaute técnico a favor do Gamrot, que aí se coloca em rota de colisão com os principais nomes da divisão dos pesos leves. Acertei a vitória do Gamrot, mas esperava uma vitória baseada no wrestling, na luta agarrada e no clinch junto à grade. Bom, Bryce Mitchell contra o Danny Ige. Bryce Mitchell venceu por decisão unânime. Marina Rodrigues e Michelle Waterson era a barbada da noite ali. A Marina venceu sem grandes dificuldades, aplicou um nocaute técnico no segundo assalto, depois de aplicar um 10-8 no assalto inicial. Passou o carro, já pediu a Tatiana Soares na sequência. A entrevista com ela está aqui no canal. Barbada da noite. E a outra luta que eu acertei também foi o Charles Jourdain contra o brasileiro Carcassinha. O Jourdain finalizou o Carcassinha ali no primeiro assalto. Enfim, não esperava dessa forma a vitória, esperava uma vitória mais por decisão, pelo domínio territorial ali do Charles, mas Carcassinho, enfim, 2 quedas, as duas, ele meio que deixou o pescoço ali, e o rival estava muito confiante, pulou para a guarda na guilhotina ali em 2 ocasiões, na segunda ele pegou, com certeza uma posição que ele vinha estudando bastante, que ele se sente confiante para fazer. Afinal, puxar para a guarda um cara com o jiu-jitsu do Carcassinha não é para qualquer um. Mas é isso, 4 lutas, 4 acertos. Vamos ver seu gabarito essa semana também, Marcelo. Esse dia chegou, vou até agora, nesse próximo fim de semana, eu vou até botar um dinheirinho aí, vou analisar, vou escutar com carinho suas análises e vou colocar um dinheirinho, vai saber, né, se tem uma dobradinha e outro acerto de 100% no UFC Fight Night 229, UFC Apex novamente aí em Las Vegas. Daqui a pouco o Diego até vai se arrumar para ir fazer umas entrevistas ali com os lutadores deste card. E a gente vai começar analisando uma luta que envolve brasileiro, luta dos meio pesados, Felipe Lins versus Ion Cutelaba. O Felipe Lins, que tem 17 vitórias e 5 derrotas no seu cartel, é natural de Natal, no Rio Grande do Norte, 38 anos, estreou no UFC pelos pesos pesados, desceu e se encontrou nos meio pesados, vem de 3 vitórias seguidas. O Cutelaba
tem 17 vitórias e 9 derrotas em seu cartel, é da Moldávia, tem 29 anos, cartel negativo no UFC de 8 derrotas e 6 vitórias com um empate, e vinha de 3 derrotas até nocautear Tanner Boser. Diego, e aí, o que você imagina? O brasileiro tem mais chances ou vamos ter uma luta equilibrada? Enfim, qual é o seu palpite para essa luta? É uma luta interessante de se assistir. O atleta da Moldova, o Cutelaba, que antigamente era conhecido como Hulk do MMA, né, se pintava de verde, é muito previsível. Ele parte por tudo ou nada a todo momento. Então, muito dificilmente a luta vai chegar ao final dos 3 assaltos, muito dificilmente o Cutelaba não vai procurar um nocaute. Ele acredita muito no poder da sua mão, ele bate muito forte de fato. Eu acho que o Lins, treinando na American Top Team faz um tempo, vem de 3 vitórias, embalado na melhor fase da sua carreira. Eu acho que o Lins tem um QI de luta melhor. Se não, vamos lá. O primeiro assalto, principalmente os 3 minutos iniciais da luta, são muito fortes do Cutelaba. E é ali que o Lins tem que ficar extremamente ligado com sinal alerta aceso ali, se defender, fazer da luta mais longa, clinchar, levar para grade, exigir o desgaste físico muscular do Cutelaba e prolongar a luta, onde ele se torna com menos poder de fogo, mais fácil de ser atingido e até mesmo ele começa a tomar decisões mais equivocadas, né, conforme o cansaço chega. Eu particularmente acho que o Lins tem mais QI de luta e mais estratégia e mais um leque maior de opções, né? Ele tem um chão melhor, pode chutar, pode derrubar, contendo o ímpeto inicial do Cutelaba. Eu vejo o Lins como favorito, Felipe Lins, o monstro. Exatamente, Diego. E até é uma luta que eu fiquei surpreso quando eu fui ver as cotações, porque até pelo momento dos dois, né? O Felipe Lins vindo de 3 vitórias, o Cutelaba vinha de 3 derrotas até conseguir a vitória. Imaginei que o brasileiro seria o favorito, mas não. Os números das casas de apostas mostram que ele é o azarão, pagando 2,20 para sua vitória, para cada real apostado, e o Cutelaba 1,65. Portanto, colocando aí o atleta da Moldávia como favorito, mesmo com a fase do Lins sendo razoavelmente melhor, né, Diego? Não esperava isso, não esperava essa. Por mais que, enfim, as odds não estejam tão díspares assim, mas não esperava o favoritismo com o Cutelaba. Para ser bem sincero, Marcel, o Cutelaba imagino que vá para tudo ou nada nesse fim de semana. Mais uma derrota, possivelmente. Um corte, possivelmente aquela passada ali no RH. Complica a situação. Difícil imaginar um cara que está nessa proximidade de ser cortado, pelo menos em teoria, né? Nunca se sabe. Vim favorito contra um atleta que vem de 3 vitórias seguidas. É curioso, mas vamos lá. De repente, bom, já que o Lins é o azarão, de repente vale até fazer uma fezinha e torcer para ele conter o ímpeto do Cutelaba ali nos 3 primeiros minutos. Pois é, vamos seguindo então em frente. Agora, para a terceira luta mais aguardada da noite, pelo menos na ordem ali do cartel que coloca o card do UFC. Categoria dos meio-médios até 77 quilos, Alex Morono versus Joaquim Buckley. Alex Morono tem 23 vitórias, 8 derrotas, é americano, tem 33 anos, experiente no UFC desde 2016. Foi derrotado por Santiago Ponzinibbio em dezembro de 22, mas finalizou o Tim Means em maio deste ano, então se recuperando aí. Já o Buckley tem 29 anos, também é norte-americano, 16 vitórias e 6 derrotas, vinha de 2 derrotas seguidas e se recuperou em maio ao nocautear o português André Fialho com um chute, uma canelada, né, na cabeça, que veio ao nocaute o português André Fialho. E aí, Diego, o que você acha deste confronto? Marcel, Buckley é um espécime, né? É muito difícil lutar contra um lutador que você sabe que a qualquer momento, digamos nos 2 primeiros assaltos principalmente, ele tem um poder de fogo muito grande. Ele pode acabar com a luta a partir do momento que ele conecte um golpe limpo. Então, todo cuidado é pouco para enfrentar atletas desse tipo. Muito explosivo, muito preciso. Assim que ele chegou no UFC, enfim, teve alguns tropeços, alguns erros, continua cometendo alguns erros ali de caminhar, de tomada de decisões, de como
cadenciar o combate, mas pelo menos na última luta, ele se mostrou muito mais inteligente, muito mais cauteloso, até pela posição, via de 2 derrotas seguidas, quer queira, quer não, isso mexe muito com o psicológico do atleta, e saber que, né, nesse tipo de situação ele performou bem, eu fiquei otimista com o futuro do Buck. É um cara jovem ainda, deve ter 30 anos, tem muito a oferecer. Se ele continuar... 29 anos. 29 anos. Se ele continuar ajustando esses erros, esses detalhes, essas tomadas de decisões durante a luta, cara, ele tem muito a oferecer, sim. É um atleta que dá show, um atleta performático, que nocauteia, né? Não tem como um fã não gostar de assistir esse tipo de performance. Já o Morono é um cara mais mais inteligente, mas com mais QI de luta, mais completo também, pode tanto finalizar, nocautear, vencer por pontos, ele consegue cadenciar mais a luta, ele é mais atleta, mas até mais lutador do que o Buckley, digamos, é um pouco mais brigador, né? Morono sabe vencer lutas em momentos, inclusive, que ele não em tese, é pior do que o adversário. Vem de uma luta importante, uma vitória importante contra o Tim Means. É uma das, possivelmente, talvez, acho que é de cabeça puxando aqui a luta que eu mais quero ver nesse card. Bom, fiquei pensando aqui, indo direto à resposta que você me perguntou, eu vou apontar o Buckley como um ligeiro favoritismo. Vejo o poder de fogo dele e eu fiquei impressionado com a última performance dele, que eu tava, de fato, eu achei que ele poderia perder e ser cortado da organização, não é o que eu gostaria. É um atleta que eu vejo que pode oferecer mais do que ele já ofereceu no octógono. Eu acho que essa luta é importante para ele, muito importante. O momento dos dois, né? O Morono, tirando aquela luta pro Santiago, mas vinha com uma fase de grandes vitórias. Então é um teste de fogo para os dois, é um teste de fogo muito maior ainda para o Buckley. E eu acho que esse é o momento de ele mostrar que veio, tirar aquela alcunha de eterna promessa, enfim, de mostrar que realmente ele pertence ao octógono do UFC, enfrentando um cara de calibre como o Morono. E eu vejo que o poder de fogo dele e a mudança psicológica, mudança de QI de luta dele vai fazer a diferença nesse sábado, Marcelo. Você, portanto, vai com as casas de apostas que apontam o Buckley como favorito com 1,55 a cada real apostado e o Morono com 2,41. Também não é uma diferença tão grande, mas o Buckley favorito para esse duelo, Diego. Vamos seguir em frente para a segunda luta mais aguardada? Bora. Joey Pyfer versus Abdul Razak Al-Hassan. O Pyfer tem 27 anos, é norte-americano, 11 vitórias e 2 derrotas no cartel. Lutou 2 vezes no Contender para poder chegar ao UFC e tem 2 vitórias, fez por onde, tem 2 vitórias em 2 lutas no UFC. O Al-Hassan tem 12 vitórias e 5 derrotas, 38 anos, nasceu em Gana, mas é erradicado nos Estados Unidos e vem de vitória contra o brasileiro Cláudio Ribeiro em janeiro deste ano. E aí, Diego, o que você imagina? Uma diferença bem grande, né, de idade, 38 anos para o Al-Hassan, 27. Para o Pyfer, talvez possa ser um fator, um ingrediente a mais nesse duelo. Eu vejo o Joseph, o Pyfer, né, muito mais pronto para esse momento que eles vão se enfrentar, né? O Pyfer ainda está iniciando a caminhada dele no octógono, mas eu tive a chance, por morar aqui, por sempre ir nas lutas do Contender, ver as 2 lutas dele. Eu lembro dele perdendo, eu lembro dele vencendo, e após os eventos a gente conversa muito, né, nós da imprensa ali, a evolução que ele mostrou, as 2 lutas que ele fez após o Contender, e ele é um nocauteador nato, ele sente o cheiro ali da oportunidade, do sangue, digamos assim, a oportunidade. São 8 nocautes das 11 vitórias. Os números comprovam, então. É interessante ver essa performance do atleta quando ele vê a oportunidade e não se afoba e desperdiça golpes, muito pelo contrário. Ele é um cara que... E ele é jovem ainda. E eu particularmente gosto de ver atletas jovens com pouca experiência já demonstrando uma maturidade no octógono que não correspondem à milhagem dele no esporte.
Então o Pfeiffer é um desses caras que eu gosto de ver isso, eu percebo isso no estilo dele. Alguns ajustes, óbvio, tem muito a melhorar, mas esse cheiro pelo nocaute e o casamento de estilo, a oportunidade ali que o Abdul deixa durante a luta ali, eu acho até que o Pfeiffer pode nocautear ele sim, apesar da dureza do Abdul, mas vejo uma vitória por nocaute do norte-americano. As casas de apostas apontam um favoritismo razoavelmente grande do Pfeiffer, paga apenas 1,21 a cada real apostado e entra naquilo que a gente sempre fala aqui todas as semanas, talvez uma luta que não seja nem tão interessante colocar o seu dinheiro, porque o favoritismo está muito grande para o Pfeiffer. Para o Al Hassan, paga-se 4,30 para cada real apostado. Você imaginaria colocar um dinheirinho no Al Hassan só por conta das odds estarem tão benéficas, Diego? Cara, vamos lá, não falando de luta agora, mas falando de apostas, né? Na parte de apostas, Marcelo, uma coisa que a gente já mencionou algumas vezes nos episódios passados. Quando existe uma desproporção muito grande nas odds, uma vitória desse atleta não paga muito. Eu, particularmente, costumo fazer, eu faria, digamos, esse tipo de luta eu só apostaria em duas situações. Uma, se eu confio muito que o cara que é o azarão vai vencer. E aí a aposta simples, pouco dinheiro, porque o retorno é muito grande quando tem essa disparidade. Por exemplo, Rosna Mayunas e Carlos Pares, a primeira. Por N motivos, o TUF, televisão, a Rose era muito favorita, mas a Carla, a experiência naquele momento, a Spaz era muito mais atleta, apesar de muito mais azarão, tanto que venceu, se tornou campeão. Nesse tipo de luta, Marcel, como eu vejo que o grande favorito de fato merece esse favoritismo, acho difícil apostar e só o faria se fosse num parlay, né, numa aposta combinada, talvez com algum outro atleta numa situação parecida, que aí diminuiria o risco, né? Se eu pego 2 ou 3 atletas com uma disparidade grande, que eu sei que confio na vitória desses 2, 3 grandes favoritos, faço um parlay, uma aposta casada ali, que aí pelo menos minimiza esse baixo lucro, né? Esse baixo retorno. Aposta casada que poderia ser até com a luta principal da noite entre Grant Dawson e Bob Green. O Dawson tem 20 vitórias, uma derrota e um empate na carreira. É americano de 29 anos, número 10 do ranking dos pesos leves, 8 vitórias e um empate com Rick Glenn no UFC e vem de vitória contra Damir Ismagulov em julho deste ano. O Green tem 30 vitórias, 14 derrotas, um empate e um no contest. Também americano, 37 anos, no UFC desde 2013 e vinha de 3 lutas sem vencer até finalizar o Tony Ferguson em julho também deste ano. Diego, favoritismo claro também nessa luta? Claro, imagino que seja o maior favoritismo, aí depois você me confirma, do card como um todo. Fiquei surpreso com o casamento dessa luta, para ser bem sincero. Não vejo. Não, bom, pro meu imaginário, assim, não faz muito sentido, os momentos são diferentes. O Dawson é um cara que está invicto na organização, trilhando seu caminho, é jovem, mas já está trilhando seu caminho para enfrentar desafios maiores. Não a única, né, mas a grande dificuldade que o Bob Green pode apresentar do outro lado é a experiência. Mas o Dawson já não é um cara inexperiente, né? Já tem 20 lutas na carreira, já se apresentou no UFC em algumas oportunidades. Esse card não é um card de pay-per-view. Para o Dawson, ainda mais fazer um main event é perfeito, é importante para ele. É uma luta de 5 assaltos, enfim, já é mais experiência para ele. Pro Green, cara, poxa, ele vem de vitória com o Tony Ferguson, que também vamos ser sinceros, era uma luta onde matar ou morrer. Quem perdesse, acabou que ninguém foi cortado, mas a expectativa é que os dois já em final de carreira, né? Não vejo muito sentido nesse casamento, a não ser a expressão que o pessoal brinca aí, boi de piranha, né? Vai alimentar aí o cartel do Dawson. Mas todo cuidado é pouco, principalmente quando você enfrenta um veterano que tem mais de 40 lutas na carreira,
já passou por absolutamente todos os cenários, já foi nocauteado, já nocauteou, finalizou, foi finalizado. E qualquer situação que você coloque ele durante a luta, ele já passou por isso, então ele não vai se afobar. Então todo cuidado é pouco, por mais que o Dawson seja favorito, e é grande favorito também no meu palpite, mas se ele não perder para ele mesmo, não menosprezar o adversário, coisa que a gente já viu isso acontecer diversas vezes no UFC, no Bellator, no PFL, enfim, ele segue como grande favorito. E eu vejo uma vitória do Dawson, sim. É o grande favorito, mas não é o maior favorito, como você perguntou, né? Na verdade, o Pfeiffer ainda é mais favorito. O Dawson paga 1,20. O Dawson não, as casas de apostas pagam 1,24 a cada real apostado para uma vitória do Dawson. E para o Green paga-se R$4 a cada real apostado para a sua vitória. Favoritismo amplo do Dawson. E aí, como eu disse, talvez entrasse naquela sua sugestão de fazer uma aposta casada. Poxa, se o Dawson é tão favorito, apostar na vitória dele, do Pfeiffer também, pegar mais uma outra do card ali que você considera que pode ser uma vitória também de alguém que seja mais favorito, fazer essa trinca e aí o retorno com certeza vai ser muito maior e você consegue uma graninha a mais, né, Diego? É isso? É isso, exatamente isso que eu faria. Dawson e Pfeiffer, luta casada ali, aposta casada, um parlay e dedos cruzados aí, né? Porque todo o dinheiro apostado tem que ser com cautela, tem que ser o seu dinheiro, tem que ser maior de 21. Eu não sei se no Brasil é maior de 21 ou maior de 18. Eu acho que é maior de 18. Então seja maior de 18, use o seu dinheiro, não use o dinheiro da sua mãe, não use o dinheiro. E é um dinheiro que você tem que separar para isso. Não deixe de pagar as contas, não deixe de fazer nada importante. Use esse dinheiro aí e se divirta. Arrisque. Eu vou pegar alguns míseros reais que eu tenho aqui, vou analisar o que o Diego falou e vou colocar. Acho que eu vou fazer até essa aposta casada. Semana que vem a gente volta aqui para saber se deu bom, se deu ruim, ou se eu me ferrei, ou se eu me dei bem, né? Então, Diego, muito obrigado. Espero que você acerte, porque eu estarei com você nessa hoje. E até a próxima, até o fim de semana que vem, Diego. 10% do seu lucro é meu. Vamos que vamos. Valeu.